Minha gente, o que o teaser 1 não mostrou, eles colocaram nesse daqui. Finalmente mostrou Focalors, mostrou Arlequino, mostrou Neuvillette, mostrou Linnea e Elinette, mostrou a Charlotte. Sobre esse teaser, só digo uma coisa. Tá incrível. Aqui é o Iron da DTS e vamos analisar cada detalhezinho do teaser de Fontaine. Hoje, à 1h da manhã, o canal oficial da Genshin lançou o teaser de prólogo Banquete do Desfecho. E já começa no mistério com uma frase de quebrar a cabeça, dita provavelmente pela Lynette, enquanto Linnea aparece afundando na água. O pecado original é o mais justo, ninguém escapa dele. É melhor aproveitar o último banquete, pois os pecadores estão prestes a sair de cena. E o que seria esse pecado original? Como muita gente sabe, na Bíblia cristã, o pecado original é o momento em que Eva é tentada a comer o fruto proibido e o entrega a Adão. Como punição por eles terem feito isso, ambos são expulsos do Jardim do Éden, e além disso, todos os seus descendentes são amaldiçoados pelo pecado desde o nascimento, amaldiçoando assim toda a humanidade. Por isso que a Lynette diz que é o pecado mais justo e ninguém escapa dele. Mas além disso, o que muita gente não sabe é que o fruto proibido é uma metáfora para o conhecimento dos deuses, aquele que os humanos jamais deveriam ter. E isso é um detalhe muito interessante, considerando que no Arco de Sumero descobrimos sobre a existência do conhecimento proibido, e que na missão Caribert, a voz do cristal se considera como um pecador. Será que naquela missão estávamos falando com o primeiro humano? O primeiro pecador? Algo como Adão e Eva? E além disso, o que ainda menos pessoas sabem é que o termo maçã na Bíblia, na verdade é um erro de tradução, pois a Bíblia vem do hebraico, e a palavra maçã em hebraico é similar à palavra mal. Então quando se refere à tentação pelo fruto proibido, ou pelo conhecimento proibido, esse conhecimento seria a existência do mal, pois antes do pecado original, o mal era desconhecido pela humanidade, garantindo a pureza de sua alma. E sobre o final, onde ela diz que os pecadores estão prestes a sair de cena, eu imagino 3 possíveis significados para essa frase, que talvez seja uma referência ao fato de estarmos na nação da justiça, onde os pecadores ou culpados sempre são condenados, pode até ser uma ameaça ao viajante ser condenado, ou seja uma referência aos Fatui, já que estamos próximos de encurralá-los em Snatchnaya, ou a hipótese mais legal, que talvez seja uma referência a alguma futura história sobre Celeste, onde finalmente vamos entender um pouco mais sobre a razão da humanidade e de Celeste se odiarem, talvez algo sobre Khaenri'ah ou Enkanomiya. Será que Khaenri'ah foi punida pela deusa desconhecida por adquirir algum conhecimento que não deveria? Tipo, a existência do abismo? Estou fazendo uma teoria sobre isso que pretendo publicar futuramente. Seja como for, pelo que tá me parecendo, a backstory do Linnea e da Lynette vai ser algo bem emocionante, talvez meio trágico, mas tá me parecendo bem interessante. No momento que a Lynette sai da água, o Linnea fala isso sobre a essência da mágica ser a mentira, e que o mais importante é o que as pessoas veem. Então com certeza a história de Fontaine vai ser o ponto alto, onde nada vai ser o que parece e vai ter muitas reviravoltas, especialmente considerando a vilã Fatui de Fontaine, que vai aparecer mais pra frente. Pelo teaser, não dá pra ver nenhuma visão neles, mas se for conferir alguns posts que a Genshin Impact fez no YouTube, em formato de texto, e nele é mostrado que o Linnea vai ser do elemento Pyro, e a Lynette vai ser do elemento Anemo. Nesses posts, ainda fala um pouco sobre a personalidade deles, que o Linnea é uma pessoa calorosa, e gosta de roubar o coração das pessoas, no sentido de ser alguém carismático e cativante, enquanto a sua irmã mais nova, Lynette, é alguém extremamente reservada, que prefere só tomar um chá no canto da sala, sem ser percebido, e que dá respostas estranhas como entrando em modo stand-by. Até vi um comentário dizendo que isso poderia significar que ela é um robô, também como a Catherine de Sumero, mas não acho que seja o caso. Acho que é só uma resposta esquisita mesmo, pra deixar os outros desconfortáveis e ignorarem ela. Ela provavelmente tem alguma relação com a Kirara, já que ambas parecem ser da mesma espécie. Um detalhe interessante é que o Linnea e a Lynette possuem um terceiro irmão, o Ferminé, que é dito como alguém focado que gosta de se manter longe dos holofotes, o que me pareceu muito com uma personalidade como a do Alhaitham. Nessa parte, o Linnea diz que tudo nesse show é controlado, daí pergunta, controlar como? E o Linnea responde, o tempo certo, o lugar certo, e quando vai pra dizer a pessoa certa, aparece o Neuvillette, que vai ser o juiz da corte de Fontaine. Então será que os Fatui controlam Fontaine manipulando o Neuvillette? Será que os julgamentos de Fontaine são realmente justos? Quem controla essas 3 coisas, controla tudo. Os Fatui talvez controlam essas 3 coisas, mas basta um pouco de atenção e talvez consiga pôr a situação a seu favor. É essa a deixa do viajante. Pelo que entendi, os Fatui controlam Fontaine controlando o juiz-chefe, o Neuvillette, e eles vão fazer com que o viajante seja preso injustamente, como foi dito no primeiro teaser de Fontaine. Mas provavelmente o viajante vai perceber o que está acontecendo e vai derrubar essa dominação dos Fatui. E talvez aí que entra aquela Melusine. Você lembra que dizia que ela jamais condenaria alguém inocente? Então será que ela vai descobrir tudo isso e vai ajudar o viajante a escapar? E agora, a grande revelação. Finalmente a primeira aparição da Arcontidro, e na descrição tá confirmado. O nome dela realmente é Furina. Pois é, pessoal, os vazamentos estavam certinhos, iguaizinhos. No caso da Focalors, tá 100% igual. Neuvillette também, igualzinho. E sério, uma salva de palmas pros animadores e pros voice actors desse teaser. Meu Deus, que coisa perfeita. Até as músicas, ficou top demais. Essa interação entre os dois talvez seja o que possibilitou os Fatui tomarem o controle, porque Arconte tem esse jeito mimado, e quem manda de fato é o Neuvillette.
Se ele tá sendo controlado pelos Fatui, então eles dominam toda Fontaine e nossa tarefa vai ser justamente devolver o controle de Fontaine pra Furina. Bem, reunindo todas as informações que temos até agora, parece que a história de Fontaine será a seguinte. O viajante irá a Fontaine por mais pistas de sua irmã, mas por pedido da Arlequino, será condenado por um crime que não cometeu, já que o juiz Neuvillette é manipulado pelos Fatui, e que a Furina não se opõe a ele, preferindo apenas observar os julgamentos ao invés de se envolver. Nisso, vai ter um embate entre dois lados, onde a Charlotte, sendo uma jornalista que busca a verdade, e a Melusine do primeiro teaser, sendo alguém que busca ser verdadeiramente justa, vão se unir para buscar provas e tentar inocentar o viajante, enquanto Linné e Lynette vão servir como espiões de Arlequino para tentar manter o viajante como um condenado em Fontaine. Se a teoria que falei no vídeo passado estiver correta, o viajante vai ser levado para a cidade de baixo por ser condenado, e vai descobrir que mais pessoas foram condenadas injustamente, o que vai motivá-lo a tentar abrir os olhos da Arconte Hydro para o que está acontecendo com Fontaine. E ainda tem mais duas hipóteses que eu acharia muito legal se de fato ocorressem. Com a ajuda do Freminet, nós fazermos o Linné e a Lynette nos ajudarmos a lutar contra a Arlequino, já que eles não pareciam muito felizes em servir ela, e uma nova aparição do Deus Desconhecida ou de algum outro dos princípios celestiais, já que Celeste está logo acima de Fontaine e que a Deus Desconhecida também possui um senso parecido de justiça. Não me surpreenderia se ela surgisse justamente para se envolver no julgamento do viajante, seja o primeiro para condená-lo ou o segundo para inocentá-lo. Muito top! A história de Fontaine tá prometendo. E tô só pelo que vai vir de revelação sobre Celeste. Tô ansioso. Mas e você? Tá ansioso pela chegada de Fontaine? Se esse teaser te deixou hypado, deixa nos comentários no hype pra Fontaine. E comenta o que você acha que ainda está por vir nas próximas atualizações, além de ideias e sugestões de outros temas aqui no canal. Lembrando também, inscrição, sininho e gostei, estão logo aqui embaixo. E se quiser ver outros vídeos do canal, estão logo aqui em cima. Boa diversão e até a próxima!